E olha só, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós vamos começar aqui em Mateus 24 e depois nós vamos folhear alguns outros textos e também esse capítulo 24 aqui de Mateus. Mateus 24, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 para começar. Mateus 24, do verso 1 ao verso 3. Continuando a mensagem, a temática que nós começamos a abordar hoje de manhã sobre escatologia, o fim dos tempos, a volta de Jesus. Nós começamos a conversar sobre esse tema, a gente vai continuar agora à noite. A palavra de Deus diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhes mostrar as construções do templo lá de Jerusalém, na época de Jesus, com aquele templo que era o templo de Herodes, que levou mais de 40 anos para ser construído. Na época de Jesus nem estava finalizado ainda aqui. Tinha uns andaimes, assim, quando você chegava ali, você provavelmente ia ver uns andaimes, porque o prédio ainda estava em construção. Para você ter uma ideia, na base desse templo, irmãos, e ali naquela construção existiam pedras de 60 toneladas. Você já consegue imaginar? 60 toneladas, imensas pedras e rochas naquela construção. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo, porque era uma coisa grandiosa esse templo. E Jesus, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essas pedras imensas que vocês veem aqui hoje e se admiram dessa construção, tudo isso vai ruir um dia. E isso aconteceu mais ou menos 35 anos depois que Jesus falou essas palavras. Quando Jerusalém foi invadida pelo Império Romano, foi destruída a cidade e foi destruído esse templo. Mas para os discípulos, quando viam essas imensas rochas, essa palavra de Jesus parecia impossível. Imagina que isso aqui vai cair. Isso aqui não é possível que isso aqui vai cair. Mas Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí os discípulos ficaram impressionados, e no verso 3 então diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Quando? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus começa então aqui dois capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus inteiro o Mateus reúne esse ensino de Jesus, respondendo a essa questão que os seus discípulos fazem: quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Escatologia. Começamos a conversar um pouquinho de manhã sobre o fim dos tempos. Escatologia é a doutrina da teologia que estuda o fim de todas as coisas, a volta de Jesus. E por que conversar sobre isso? Porque os irmãos têm visto os noticiários aí sobre a guerra entre Israel e o Hamas. E essa guerra explodiu de repente, esse conflito lá, e agora é um conflito muito sério, diferente de outros conflitos que tinham tido ali na terra de Israel em anos anteriores. Sempre está em conflito lá, mas agora é um conflito muito mais severo, muito mais sério, que está acontecendo ali. E aí, para nós cristãos, naturalmente se levanta uma questão: esse conflito é um sinal dos tempos? E muita coisa é dita dentro das igrejas sobre essa temática. Então, o que significa isso? Será que isso é um sinal, né? E por isso que eu gostaria de comecei a conversar de manhã sobre esse tema, porque eu acho que é uma oportunidade importante para nós conversarmos sobre um tema tão importante dentro do Novo Testamento, que é a escatologia, o fim dos tempos
e a volta de Jesus. E eu não vou repetir a mensagem da manhã, só vou lembrar os irmãos assim do ponto principal que nós conversamos hoje pela manhã, que em relação a esse tema da escatologia, nós temos que evitar dois extremos ou duas tendências que geralmente as pessoas têm quando elas pensam naquilo que a gente podia chamar de apocalipse. Quando a gente começa a pensar no apocalipse, tem duas tendências extremadas. A primeira é a escatomania e a segunda é a escatofobia. Esses termos eu peguei de um teólogo chamado Millard Erickson, na sua teologia sistemática, e ele fala lá sobre isso. Eu achei muito bom, muito interessante. A escatomania é um extremo, a escatofobia é outro extremo. A escatomania é aquela pessoa que só pensa no apocalipse. Você conhece gente assim? Tudo é apocalipse. Como eu falei de manhã, assim, a pessoa vê uma barata voadora, ela já quer procurar uma profecia, né? Para onde é que está? Deve ter alguma profecia, deve ser um sinal no céu sobre a volta de Jesus. Tudo é apocalipse, escatomania, né? Ela fica procurando profecias para cada coisa que acontece, fica obcecada. E a escatofobia é o outro extremo, que é aquela pessoa que não pensa nessas questões. Ela trata com indiferença, ela foge, ela não está nem aí para a questão da volta de Jesus. Então são dois extremos. Tem os crentes que ficam obcecados com Apocalipse e tem os crentes que não têm nenhum interesse em nada, e Jesus demorou 2000 anos já, né? Então ele não vai voltar, né? Então eu não estou nem aí e eu vou cuidar da minha vida. Essas duas atitudes, e nós vimos de manhã que precisamos evitar isso, e conversamos a respeito desse tema. Agora à noite, quero continuar falando então sobre a volta de Jesus. Eu quero fazer 4 considerações para nos instruir sobre esse tema da escatologia, para você, tudo que você ouvir por aí, que a gente tem ouvido muita coisa, e eu sei que os irmãos também ouvem muita coisa no YouTube, é muito material, né? Muitas ideias, mas para você, quando você estiver ouvindo, lembrar dessas 4 considerações bíblicas sobre o fim dos tempos. Em primeiro lugar, primeira consideração: os últimos dias foram inaugurados no dia do Pentecostes. Amém, irmãos? Então, os últimos dias não diz respeito a dias que ainda virão, mas nós já estamos vivendo nos últimos dias, faz 2000 anos. É isso que o Novo Testamento ensina. Se não, veja Atos capítulo 2, quando foi o dia do Pentecostes. Eu vou pedir se a mídia conseguir achar aí, Atos capítulo 2. A explicação do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. Atos 2 fala do dia do Pentecostes, né? A versão pode ser a NAA, versão NAA. Está sem a NAA? Então, bom, então vai lendo aí, né? Mas Atos 2 fala do dia do Pentecostes. Os irmãos lembram a história? Teve o derramar do Espírito Santo, chamou a atenção das pessoas. As pessoas falam assim: nossa, será que esses cristãos eles estão bêbados às 9 da manhã? E Pedro vai explicar a questão ali. E aí, Atos 2, 16 e 17, veja o que diz a palavra de Deus aí. Atos 2, 16 e 17, diz assim: mas, achou, mas o que está acontecendo, Pedro está explicando agora para as pessoas o que está acontecendo ali naquela experiência do Pentecostes, do derramar do Espírito Santo. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Então o Pedro está dizendo assim: olha, agora o que está acontecendo é que está se cumprindo uma profecia feita no Antigo Testamento, há centenas de anos atrás, e agora, neste momento, vocês estão vendo essa profecia se cumprir. E aí ele vai citar o profeta Joel. Vamos ler juntos o verso 17, o que diz o profeta Joel, que o apóstolo Pedro cita agora. Vamos ler juntos? E acontecerá nos últimos dias,
diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Está se cumprindo uma profecia. E o que diz a palavra? E acontecerá quando? Quando vai acontecer? Nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus. Então, a vinda do Espírito Santo, o dia do Pentecostes, inaugura o que, irmãos? Os últimos dias. A era da igreja, a dispensação da igreja, ela acontece já dentro daquilo que a palavra de Deus chama de últimos dias. A segunda consideração que a gente precisa fazer é que esses últimos dias estão cumpridos, né? Não é verdade, irmão? Está longo ou não está? Os últimos dias estão demorando, parece já, quantos mil anos? Para nós agora aqui já 2.000 anos, porque o Pentecostes aconteceu há mais ou menos 2.000 anos atrás, né? Então esses são os últimos dias que estão durando. Mas a segunda consideração é que Jesus avisou os discípulos que os últimos dias poderiam durar muitos dias. Então Jesus avisou eles. Os últimos dias começam com o Pentecostes, mas ninguém sabe quando vai terminar. Qual é o dia? Qual é a hora do fim? Ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. E aí Jesus avisa que, olha, esses últimos dias podem ser longos e durar muito tempo. Jesus conta 3 parábolas aqui em Mateus 24 e 25, que falam desse tema da volta dele, quando agora sobre o retorno dele. E olha o que diz aqui, a primeira parábola, Mateus 24, verso 48, que é a parábola do servo fiel e do servo mau. Mas olha o que diz o verso 48. Mas o que acontecerá? Jesus está falando aqui, usando uma parábola, né? Que o Senhor, ele deixou os seus bens lá com os seus servos para serem administrados, ele foi e agora ele vai voltar. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo? E o que ele diz, o servo? Meu senhor demora para vir. Então Jesus já está dizendo, olha, que o meu retorno pode ser o quê? Demorado. A segunda parábola conhecida, capítulo 25, a parábola das 10 virgens, né, que é uma parábola muito conhecida. Capítulo 25, verso 5, quando Jesus conta agora dessa parábola do noivo. Tem aquelas daminhas de honra, as 10 damas de honra, 5 sábias, 5 tolas. Elas tinham que iluminar o caminho do noivo, né? O noivo estava para chegar, o noivo, né, iria para a festa do casamento. E aí temos essa parábola das 10 virgens, né? E olha o que diz o verso 5, Mateus 25, 5. E como o noivo estava fazendo o que, irmãos? Estava demorando. Há 2.000 anos atrás não era a noiva que atrasava, né? Hoje em dia é a noiva. Lá naquela época era o noivo. E ele estava o quê? Demorando. A parábola fala que o noivo pode demorar. Estejam o quê? Preparados. Estejam vigilantes. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Olha o perigo, irmãos, da igreja começar a se cansar, dormir. E a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, esteja atento, né? Porque o Senhor está demorando, e aí a igreja começa a ficar como? Desapercebida, não vigia. Jesus diz: não pode acontecer. E a terceira parábola é 25, a parábola dos talentos, também muito conhecida. Lembra da parábola dos talentos? Que teve um sujeito que enterrou o seu talento, né? E aí diz, olha o que diz o verso 19, Jesus contando a parábola, né, que
aquele homem distribuiu as riquezas conforme a capacidade de cada um para os seus servos. E o verso 19 diz: depois de quanto tempo? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Então, Jesus já tinha avisado que esses últimos dias podiam ser o quê? Longos. O período chamado de últimos dias podia ser um período longo. Já tinha avisado a igreja e dizendo para a igreja: igreja, se prepare, vigie, porque isso pode ser assim, e de fato está sendo assim. A terceira consideração sobre a volta de Jesus e os últimos dias: esse longo período dos últimos dias, diz Jesus, seriam marcados por diversos tipos de crises. Esses últimos dias em que a igreja vai estar vivendo, que foi inaugurado no Pentecoste, a gente não sabe quando vai terminar, e que Jesus avisou que pode ser um período muito longo. Esse período vai ser marcado por diversos tipos de crises e tribulações. Crises que já no início começam, que a igreja vai ter que aprender a conviver e atravessar essas crises. Elas começam e elas vão crescendo. Essa é a ideia. Crises que vão crescendo a sua incidência e a sua intensidade, diz o Senhor. Por isso que nós temos Mateus 24, 34. Olha o que Jesus diz depois que ele fala para os discípulos sobre diversos tipos de crise. Olha o que ele diz em Mateus 24, 34. Está aí? Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos? Em verdade lhes digo... Ora, como assim? Aquela geração, ela experimenta todos aqueles tipos de crise que Jesus fala. A outra geração que vem também experimenta. Nós experimentamos ou não? Vamos ver que crises que Jesus fala, que esse período dos últimos dias, que começa no Pentecostes e que pode durar muito tempo, como está acontecendo, marcados por diversos tipos de crise que acompanham todo esse período. Cada geração vai lidando, e essas crises elas vão crescendo, elas existem, elas vão piorando. Que tipos de crise? Por exemplo, crises religiosas da igreja. Olha Mateus 24, 5, vamos ler aí, né? Os discípulos pediram: fala para a gente o sinal, o que vai acontecer. Mateus 24, verso 4. Mateus 24, verso 4. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Por quê? O que vai acontecer? Verso 5, pode pôr aí. O que vai acontecer? Por quê? Muitos virão em nome de quem? Essa aqui é uma crise que vai acontecer dentro da igreja. Muitos falsos cristos vão aparecer dentro da igreja, porque eles virão em nome de quem? De quem os enganadores virão em nome de quem? Em nome de Jesus. Eles não vêm em nome de Buda, eles não vêm em nome de Maomé, eles não vêm em nome de Siddhartha Gautama, eles vêm em nome de quem? Em nome de Jesus. Falsos cristos. A palavra Cristo significa ungido. Vai aparecer muita gente dizendo: ei, eu sou ungido, eu sou um ungidaço em nome de Jesus. Isso está acontecendo hoje ou não? Aconteceu em toda a história da igreja, gente querendo ocupar o lugar de Jesus na vida da igreja. Gente querendo ocupar o lugar de Jesus, dizendo: olha, em nome de Jesus, eu sou ungidaço, eu tenho uma unção especial, eu sou um Cristo, eu sou o Cristo, e eu estou aqui em nome de Jesus, e vai querer ocupar o lugar de Jesus no comando.
e enganará muitos, e muitos seguirão. Crise religiosa, isso acontece em toda a história da igreja, mas a incidência ela vai aumentando. E hoje, irmãos, é ou não é verdade que a gente vive numa verdadeira confusão dentro do cristianismo? É ou não é? A igreja evangélica no Brasil é uma Babel de muita coisa estranha acontecendo, porque tem muito falso Cristo, muito falso profeta, enganando muita gente, e Jesus diz: não deixem isso acontecer. É nossa responsabilidade. Crises religiosas, crises políticas, porque vão acontecer guerras. Olha o que diz aí Jesus no verso 6. E vocês ouvirão falar do quê? De guerras, como está acontecendo agora, Israel e o Hamas. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores, diz Jesus. Verso 9, olha os sinais: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos, por causa das perseguições, muitos cristãos vão se escandalizar, vão trair e vão odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Cuidado, igreja. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos ler juntos o verso 13? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Crises, muitas tribulações, nesse período chamado de últimos dias, crises religiosas, crises políticas, por causa das guerras, que sempre existiu guerra, mas as guerras vão aumentando em intensidade. E irmãos, presta atenção numa coisa: nos últimos 100 anos, nunca se matou tanta gente no mundo e na história humana como as guerras mataram nos últimos 100 anos. Milhares e milhares de pessoas. Sempre existiram guerras, mas os conflitos estão ficando sempre maiores, mais intensos, mais sangrentos. E nos últimos, sendo a Primeira Guerra Mundial, quando começou em 1914, de 1914 para cá, irmãos, o número de guerras aumentou absurdamente nesses 100 e poucos anos. E a mortandade realizada por essas guerras nunca se viu igual em toda a história. E isso está acontecendo. É sinal? Eu creio que sim. Temos que ficar atentos. Crises políticas, as guerras, crises naturais e ambientais. Jesus fala aqui de terremotos. No verso 7, haverão fomes e terremotos em vários lugares. E o Evangelho de Lucas acrescenta epidemias aqui. Não está acontecendo, né? Terremotos, fome, seca, problema de estiagem e epidemia. A gente não lembra, né, quando foi a última. E que sempre existiu, mas a intensidade desses últimos dias, que já duram muitos dias, a intensidade de todas essas crises, ela vai aumentando. Se você faz depois, não agora, depois do culto, pega ali o teu Google e coloca ali no Google assim, incidência de terremotos no mundo, gráfico de incidência de terremotos no mundo. E as agências de geologia, essa semana eu vi,
um gráfico de terremotos dos últimos 100 anos, de 1900 até 2008. Eu acho que foi 2008, o ano de 2008, um gráfico dos terremotos. Irmãos, depois dá uma olhadinha no Google aí. De 1995 até 2008, o número de terremotos de grande escala, não é terremotozinho não, terremoto de 6 a 8 pontos, o número de terremotos mais que triplicou na face da terra. Você sabia disso? Desde 1995 até o ano de 2008. Dá uma olhada lá e você vai ver esses gráficos. Sempre existiram, por isso que Jesus fala assim, essa geração, a minha geração, a geração de vocês, Pedro, João, Tiago, vai ver todas essas coisas, mas não vai parar aqui. Isso vai, o tempo vai passando, os últimos dias vão se desenrolando, e essas crises todas, elas vão, sempre cada geração vai lidar, mas elas vão aumentando as suas intensidades. Crise social, tribulação social, capítulo 24, verso 12, o texto que nós lemos fala, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Isso é uma realidade hoje ou não? Perguntar para você, você acha que a maldade hoje está se multiplicando? Sempre existiu maldade. O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias, diz o Espírito Santo, nos últimos dias os homens serão arrogantes, atrevidos. A maldade se multiplica. Por se multiplicar a maldade, pessoas que vão perdendo todo o temor, todo o respeito, vão se tornando violentas, a maldade se multiplica, e o que acontece com o amor? Jesus fala, o amor esfria. A gente começa a pensar assim, o que adianta eu ser justo? O que adianta eu ser bom? O que adianta eu ser uma pessoa solidária com os outros? Não adianta nada, esse mundo só piora, a maldade cresce, o amor esfria, a indiferença. E eu pergunto para você, você não tem visto isso? Esse é o nosso, isso é a revista Veja. Se você pegar e comprar a revista Veja e começar a ler ela, você vai ver essas realidades aqui sendo expostas ali, de o amor esfriando. Então, o longo período dos últimos dias, Jesus diz aqui, seriam caracterizados por diversos tipos de crises. E para encerrar essa última consideração sobre a escatologia, é que no longo período dos últimos dias, a igreja sempre poderá contar com o poder e a fidelidade do Senhor na sua vida. Esse é o ensino de Jesus. Os últimos dias, eles foram inaugurados no Pentecostes. Nós não temos, ninguém sabe quando vai terminar esses últimos dias, mas Jesus diz que eles poderiam ser longos, e eles estão sendo longos, que esse tempo todo, essa era, essa dispensação, seria marcada por muitas crises e tribulações. Mas não é só isso que Jesus fala no seu sermão escatológico e no Novo Testamento, porque Jesus também diz para a igreja que está vivendo dentro desses últimos dias marcados por tribulações, que vocês, igreja, sempre poderão contar com o poder e a fidelidade de Jesus e do nosso Deus. Essa é a mensagem de Jesus. Por isso que nós podemos perseverar. Por isso que a gente não precisa desistir. Às vezes dá vontade. As crises, as tribulações são imensas, diz Jesus aqui. Vai ter momentos em que elas serão muito pesadas. Muitos vão desanimar, como as virgens, a chama vai apagar. Vão desanimar, vão cansar. Mas Jesus diz, persevere, aquele que perseverar até o fim
será salvo. E por que a gente pode perseverar, irmãos? Porque Jesus diz que nós podemos contar com sua fidelidade e o seu poder em todo esse período de grandes crises. Sabe uma coisa interessante? É que a escatologia tem um paradoxo. O paradoxo da escatologia, porque escatologia é a volta de Jesus. Quando vai acontecer? Mas é curioso que nós esperamos a volta daquele que está onde? Onde é que está o Senhor? E aí, igreja? Onde é que está o Senhor Jesus hoje? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali no meio deles, eu estarei. Os dias do fim foram inaugurados que dia, irmãos? Que dia que foi inaugurado o dia do fim? No dia de Pentecostes, que é o dia da vinda do Espírito Santo sobre toda a carne. Todo aquele que crê recebe o Espírito Santo. E Jesus diz, no Evangelho de João, que eu não vos deixarei órfãos quando eu for. Eu não vos deixarei órfãos e eu voltarei para vocês. Eu vou enviar um outro Consolador, que estará para sempre com vocês. E eu e o Pai faremos em vocês morada. Porque quando o Espírito Santo vem, é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus, é a Trindade Santa habitando dentro de nós, do nosso coração. O paradoxo da escatologia é que a gente aguarda a volta, o retorno daquele que está aqui. Está conosco, está no meio de nós, e disse: eu não vos deixarei órfãos, eu estarei para sempre com vocês. Mateus capítulo 28, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele está se despedindo, ele diz para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão por toda a terra, façam discípulos de todas as nações, e eu estarei convosco, quantos dias? Todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, amém? Nos dias úteis e nos dias inúteis, amém? Eu estarei com vocês todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. E eu acho isso maravilhoso, porque o Pentecostes inaugura o dia do fim, os últimos dias, a era dos últimos dias, no dia do Pentecostes, e os últimos dias começam então com a igreja sempre junto ao Senhor Jesus, por meio do seu Santo Espírito, vivendo em nós, entre nós, nos dirigindo, nos abençoando. Eu estarei para sempre convosco. Por isso, irmãos, que nós não podemos esquecer que esse longo período, chamado de últimos dias, que vai ser marcado por tribulações, e a gente sabe como é, que todos nós passamos por tribulações, mas ele também é marcado pela presença de Jesus, pela fidelidade de Jesus e pelo poder de Jesus nas nossas vidas. Nós não estamos sozinhos, e por isso nós podemos perseverar, e por isso a palavra de Deus fala: desperta tu que dormes, levanta, persevera, não desiste, fica firme, porque você recebe do Senhor graça para continuar, todos os dias. Vocês em todas as tribulações, eu estarei com vocês, operando grandes coisas na vida da igreja. E o sermão escatológico é interessante que a gente só foca nas tribulações, né? Nos sinais e tribulações. A gente não foca nas promessas maravilhosas que faz, mas elas estão aqui.
1 Coríntios 10, 13, olha o que diz, essa palavra foi escrita então agora nos últimos dias. 1 Coríntios 10, 13, se conseguir abrir aí, Cláudia, eu agradeço. 1 Coríntios 10, 13, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é o que, irmãos? Deus é fiel e não o que? Permitirá que vocês sejam tentados, provados. É a mesma palavra no grego, tentados e provados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês o possam suportar. Essa promessa é para os últimos dias ou não? Claro, ela foi feita dentro dos últimos dias. Nós podemos contar com a fidelidade de Deus nos últimos dias ou não? Podemos. E aí é curioso que o mesmo apóstolo Paulo, na segunda carta, tempos depois, porque aqui ele fala assim, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam provados além do que podem suportar. Aí na segunda carta ele escreve para a igreja dizendo assim: irmãos, eu passei por uma tribulação insuportável. Quer ver? 2 aos Coríntios, capítulo 1, o mesmo homem, 2 aos Coríntios agora, capítulo 1, do verso 8 ao 10. Olha o mesmo apóstolo Paulo falando agora. Fala assim: irmãos, lembra que eu falei lá que a gente passa, que Deus não permite que a gente passe por coisa que não possa suportar? Pois é, eu quero dizer para vocês que eu passei por uma coisa que não dava para suportar. Era insuportável. Olha o que ele fala: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia, lá em Éfeso. Foi algo, o que, irmãos? Acima das nossas forças, a ponto do quê? De perdermos a esperança até da própria vida. Mas aí olha o que ele fala agora. Olha as promessas de Deus. Guarda isso no teu coração. Porque, irmão, olha para mim aqui. Não tem momentos na vida que você fala assim: pastor, eu não vou aguentar. Já teve esse momento? Pastor, está insuportável. Quanta gente hoje, milhares de pessoas estão pensando em tirar a vida porque não aguentam mais, porque está insuportável. Aí a palavra de Deus fala assim: Deus é fiel e Ele não permite que a gente passe por coisas que a gente não possa suportar. Mas se a gente passar por algo que vai além da minha força, o que diz a palavra de Deus? Como aconteceu com Paulo, verso 9: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que faz o quê? Deus que ressuscita os mortos. Verso 10, vamos ler juntos agora: o qual... Amém, irmãos? E quando a gente, se porventura eu passar por uma coisa que seja insuportável, o Senhor vai nos livrar e dar graça, conforme a boa vontade dEle. Isso é para nós hoje ou não? Isso é promessa para os últimos tempos? É claro que sim, porque tudo isso aqui foi escrito dentro dos últimos dias. E aí no finalzinho da vida, no fechar da cortina desse mesmo homem aqui, ele estava passando por aquilo que Jesus, as crises que Jesus fala lá no sermão dele escatológico, passando por perseguições. Ele estava preso em Roma injustamente, e ele já estava com a sentença da morte decretada sobre ele. Ele fala assim no final da vida: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Estou no fim da vida. O apóstolo Paulo é um homem idoso, no meio das perseguições. 2 de Timóteo 4, verso 16 ao 18. Queria pedir para a Cláudia se ela conseguir abrir 2 Timóteo 4, do verso 16 ao 18. Preste atenção, irmãos. Essas aqui literalmente são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele está sendo perseguido. Lembra que Jesus falou de crises, perseguições? Jesus falou. E olha o que ele fala agora no finalzinho da sua vida, nas suas últimas palavras: na minha primeira defesa,
diante do tribunal romano, né? Ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto na conta. Vamos ser perseguidos, como Jesus falou. Mas aí olha o que diz o verso 17. Mas quem esteve do meu lado? Todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. O Senhor nos capacita, irmãos. Ele está conosco, Ele nos capacita, porque Ele prometeu isso para os momentos dos últimos dias e das tribulações. Ele me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E aconteceu o quê? E eu fui libertado da boca do leão, porque naquela época eles jogavam o sujeito aonde? Para ele virar lanche do Rei Leão, do Simba, né? Então ia virar lanche, né? Do Simba, né? Era lá, vai para o leão. Ele foi libertado da boca do leão. E olha o que ele diz agora no verso 18. E ele foi executado pelo Império Romano, mas ele tem essa firme consciência de que podem me executar, porque o Senhor está comigo. Até o último dia e pela eternidade. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Vamos ler juntos a última frase? A Ele glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja? Os últimos dias começaram no Pentecostes, foram inaugurados no Pentecostes. Nós não sabemos quando vai terminar e ninguém sabe. A única coisa que Jesus fala é que esses dias poderiam durar demorar muito tempo, e eles estão demorando, e nós não sabemos quando vai acabar. Nesse período todo, ele é marcado por tribulações, e a igreja tem que estar preparada. Você tem que estar, meu irmão, firme, porque tribulações vêm, mas não são só as tribulações que vêm, porque em todo esse período, diz a palavra de Deus, que nós podemos contar com a fidelidade, com o poder do Senhor Jesus nas nossas vidas. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu não deixarei vocês órfãos. O meu Santo Espírito estará com vocês. Eu e o Pai faremos em vocês morada, e nós vamos estar juntos. E aí nós aguardamos a volta daquele que já está conosco, hoje aqui. E Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, e os seus planos, meus irmãos, para o planeta, a história, os seus planos são fiéis e vão se realizar. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Essa é a nossa confiança, e por isso que pode vir a tribulação que vier, os dias assustadores que vêm, podem vir, porque nós vamos perseverar até o fim, porque o Senhor está conosco, para a glória de Deus. Esse é o desejo do Senhor, que vocês vigiem, que vocês estejam preparados, não brinquem com essas coisas, fiquem firmes, irmãos. E nós podemos ficar firmes? Podemos, porque o Senhor nos capacita. Ele nos capacita e Ele está conosco. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui, eles vão se preparar. Enquanto eles se preparam, fique em pé, vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor, Ele está aqui conosco. Quais tribulações você tem enfrentado hoje, meu irmão? Você que chegou aqui, não sei se tem alguém assistindo de casa, mas quais são as tribulações que você tem enfrentado? Talvez você esteja como aquelas 5 virgens que a chama apagou, a esperança, você está desanimado, você está cansado, você está dizendo assim, pastor, eu não aguento mais,
Mas a promessa da palavra é que em todas essas realidades o Senhor estará conosco, nos capacitando. Por isso, erga a tua cabeça, confie no Senhor, e meu irmão, marche e ande pela fé, porque os livramentos do Senhor vêm. A era não é marcada só por tribulações, a era também é marcada pelas visitações de Jesus sobre cada um de nós. Confia no nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece os tempos que vivemos. Nós estamos, como diz a tua palavra, já há séculos nós estamos nos últimos dias. E os dias de hoje, Senhor, são marcados por incertezas, por ansiedades, por tribulações. Vemos guerras, vemos problemas políticos, vemos crises econômicas, confusões, maldade que se multiplica, Senhor. E às vezes isso nos assusta, isso nos estremece, isso nos intimida. Mas obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra diz que nós podemos vencer e já somos mais que vencedores por meio do Senhor, porque o Senhor está conosco. Nós não atravessamos nenhuma dessas tribulações e não atravessaremos nenhuma delas sozinhos e órfãos, porque o Senhor está com a tua igreja, o Senhor está no meio da igreja, o Senhor é o Senhor que está no meio dos candelabros, firme, presente, e que a nossa chama volte a brilhar, pela fé, na tua fidelidade, Senhor, pela fé no teu poder, pela fé nas tuas promessas, que possamos andar, Senhor, nessa vida, com fidelidade ao Senhor e ao teu nome, não deixando o amor esfriar nos nossos corações. Ó Senhor, vivifica o amor, a esperança nos corações, no meio da tribulação mais escura, que nós continuemos amando, que nós continuemos proclamando esse evangelho do reino a todas as nações, para a glória do Senhor e porque essa é a vontade do Senhor para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo, conforme diz a tua palavra. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão, cada amigo, cada visitante, cada um que entrou aqui nesse lugar nessa noite, seja visitado pelo teu amor. Nessa semana que começa, as tribulações, os desafios que temos diante de nós, cada um aqui tem os seus desafios, mas que nós possamos enfrentar cada um deles pela fé, confiando no Senhor, com coragem, andando, Senhor, nessa vida com a nossa cabeça erguida e com os nossos olhos fitos na tua vitória e no Senhor que vai voltar para nos resgatar. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.